2020 representou um tempo de mudanças, mas também mostrou o quanto a fé é essencial para enfrentar as dificuldades. Santa Paulina é a primeira santa brasileira. Apesar de ser italiana, veio ainda pequena para o Brasil. Ela inspirou os devotos a olharem sempre em frente. O santuário dela, assim como tantos outros do país, também fechou as portas. Sentimos o nosso espaço tão grande visitado pelos peregrinos, agora desertos. Isso então gerou de nossa parte a necessidade de sermos criativos diante disto. Se eles não podem vir até nós, então precisamos de buscar meios de chegar até eles. Quem sabe a gente pudesse dizer assim: se eles eram os peregrinos que vinham até nós, agora nós, através dos meios de comunicação, somos os peregrinos chegando até os lares dos devotos, dos missionários, das pessoas simpatizantes com Santa Paulina. Esse impacto ainda, ele é imensurável. A gente não conseguiu entender, sentir, ter de fato nas mãos o quanto isso está impactando. Mas o certo é que é gigantesco, gigantesco mesmo. Foi assim um impacto muito assustador, sabe? De repente virou deserto, um deserto. E nós ficamos meio perdidas, sabe, no começo. Não se sabia muito bem assim o que fazer, por onde andar, o que pensar, o que decidir, e todos os colaboradores, e como fazer com tudo isso, não é? O comércio inteiro fechou, restaurante fechou, e aí, sabe, foi assim uma reflexão muito séria no começo e muito preocupante também. Hoje o santuário é o principal polo indutor de pessoas, de peregrinos, de excursões, de caravanas para essa região. Então, nós temos municípios próximos a Nova Trento, Brusque, muito ligado à questão têxtil, São João Batista, uma outra cidade ligada ao setor calçadista, e Nova Trento ao turismo religioso. Mas não só. A questão da gastronomia típica italiana é muito forte. Nós temos vinícolas também fortes, expressivas em Nova Trento, cervejarias. Então, toda essa área, essa economia sentiu fortemente esse impacto. A cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, onde fica o Santuário de Santa Paulina, é o segundo maior polo de turismo do estado catarinense. O fluxo de devotos é tão grande que até ganhou o título da capital catarinense do turismo religioso. O santuário é que dá vida para a região. Santuário não funcionando, o comércio, de fato, tem que fechar as suas portas. Consequentemente, para a vida daqueles que vivem do turismo religioso, sentiram um forte impacto. E eu penso que também eles precisaram de ser criativos para encontrar alternativas diante dessa situação. Se a contaminação se dá pela aglomeração, como abrir o santuário? Se a gente sabe que vem muita gente, que não tem como a gente fazer. Na época a gente não tinha ainda meio, por exemplo, a gente não tinha todos esses protocolos, todo esse acompanhamento que se deve fazer, as orientações e tudo isso, né? Hoje nós já estamos mais tranquilas e seguras quanto a isso. As Romaria, o pessoal do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que vem a Santa Paulina, eles já organizam 2, 3 dias a sua viagem, né? Então, passa por Brusque, passa pelas vinícolas, por essa questão da gastronomia, a hotelaria, né? Então, inclusive a praia, nós temos o Parque Beto Carreiro muito próximo também. Então, esse roteiro já é planejado, mas todos esses segmentos sentiram bastante esse impacto. O Santuário de Santa Paulina recebe os romeiros desde 2006. Durante o período da festa, em julho, são mais de 20 mil pessoas que visitam o lugar. Sem festa presencial, vieram as consequências para as lojas do próprio santuário e restaurante, que ficam sob a administração da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. E no sentido econômico foi bastante sério, até porque assim, como nós estamos, eu acabo dizendo de novo, né, numa certa ingenuidade de que tudo voltaria logo, então assim,
todas as mercadorias, principalmente o restaurante foi mais preocupante, né? E foi mais impactante, no sentido assim, os vencimentos, toda a mercadoria comprada, a alimentação, como é que a gente ia fazer com tudo isso? Então foi assim, no início foi muito difícil. A gente aos poucos foi conversando, foi se acertando e acertando tudo isso, não é? Nós aqui no santuário, se nós olharmos janeiro, fevereiro e depois abril e maio, nós tivemos uma queda de receita de 85%. Porque depende da presença de públicos, assim como outros santuários. A gente sabe que o turismo religioso é a presença do peregrino, do devoto, do turista no local. Então, o comércio local, as lojas, os restaurantes, a gastronomia típica local, a hotelaria sentiu muito esse impacto. Inclusive, ficamos fechados. Isso é um impacto que nos ajudou a desinstalar de algumas situações. O processo era de recebê-los aqui e agora a necessidade de nós, ainda que virtualmente, irmos ao encontro deles. Então, a gente pode olhar o impacto no sentido negativo, mas também o impacto no sentido positivo. E eu penso que olho muito mais no sentido positivo. Com isso, não fecho os olhos no sentido negativo, mas abriram janelas, possibilidades que até então nós não tínhamos pensado, porque não era necessário ainda. E o mais impactante para o santuário, eu acho que é a questão assim, o santuário, na verdade, como todos os santuários, ele vive de doações. Ele vive da presença das pessoas, do fluxo de pessoas. Então, quanto mais fluxo de pessoa tem, mais vai entrar e mais a gente vai conseguir atingir as metas que a gente tem. E quanto menos pessoas tiver, mais dificuldade a gente vai ter. E nesse momento foi isso que aconteceu. Quando tudo começou, a congregação que administra o santuário logo disse: nós não vamos demitir nenhum colaborador, nós vamos manter toda a equipe. Então, uma saída boa que houve também foi a questão da medida provisória, que conseguiu suspender temporariamente ou reduzir a carga horária da equipe, porque hoje no santuário o impacto maior justamente é a folha com os encargos trabalhistas e também a questão dos outros encargos dos nossos serviços que a gente tem aqui. Então, isso impacta bastante. Como a gente conseguiu aplicar a medida provisória da redução da carga horária dos colaboradores, ajudou bastante. Se o turismo tradicional foi afetado, o turismo movido pela fé também. Mas talvez ele ainda seja um setor que volte antes do que o previsto. Afinal, depois que vencermos 2020, a oração será a chave principal para termos um 2021 diferente. E como diz Santa Paulina, né? Passo a passo, sempre em frente. Né? E tem um outro momento também que ela diz, né? Não olhe para frente nem para trás, eu olho para o alto. E acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento, né? Não se deter na pandemia em si, na situação em si, mas olhar a situação para frente e ver o que ela nos traz daqui para frente. E eu acredito que nós vamos sair diferentes dessa crise.